Olá, boa noite, pessoas. Bem-vindo ao canal Dr. Oncala. Hoje trazendo um tema que é um tabu. Quando a gente fala sobre pessoas que tiram a própria vida, quando a gente fala em sexualidade e quando a gente fala em mães tóxicas, ou seja, falar mal da mãe, é um tabu. Por isso que por muito tempo isso não foi dito. Mas nos Estados Unidos, em 2012, teve até um congresso. Então, daí por diante, começaram a surgir grupos no WhatsApp, começaram a surgir grupos no Face, grupos também no YouTube, e muitas pessoas falando desse tipo de abuso. E eu assistindo algumas lives, eu me interessei muito pelo canal da Lucy Gameiro, que é do CEPAV, do Centro de Estudos e Pesquisa, Atitude de Viver. Ela traz lá vários relatos que eu acho que poderiam elucidar um pouco do que eu falei nas lives que eu postei já lá no meu canal do YouTube. Então, eu vou chamar a Lucy. Espera um pouquinho. Para ela entrar. Ela já está entrando. Aí, vamos virar isso aqui. Olá, Lucy, boa noite, seja bem-vinda, que prazer ter você aqui, para a gente poder Eu conversar um agradeço. pouquinho sobre tudo isso, não é mesmo? Agradeço muito, viu, doutora, por esse espaço, por abrir esse tema, como você disse no início, um tabu, mas que aos poucos vai se desfazendo e vai se tornando algo assim, até de uma forma natural de debate, né, de se falar sobre. Sim, exatamente, exatamente. E assim, Lucy, eu assistia a vários vídeos seus no seu canal do YouTube, e eu achei muito interessante, né, alguns relatos. Mas eu gostaria de saber como que você chegou até aqui. Você é uma terapeuta comportamental, né? E em meio a tudo isso, o que é que fez você criar esse CEPAV, né? E esse Centro de Estudos e Pesquisa, Atitude de Viver, para ajudar as pessoas? Como é que tudo isso aconteceu? Bom, antes de mais nada, eu vivi tudo isso, né, na própria pele. Então, eu tive muitas dificuldades, né, principalmente a nível de terapias, na minha fase de infância, adolescência, porque todas as vezes que eu chegava no assunto mãe, a situação era menosprezada ou era abordada de uma forma diferente. Então, é óbvio que eu sempre pensei em construir algo que fosse a solução das pessoas, não o problema, porque muitas vezes algumas terapias se tornaram até problemas para mim, porque eu saía da terapia me sentindo mais culpada do que eu já estava em relação à mãe, né? Então, Porque você era vista como a menina má? mas não tenha dúvida, a ingrata, a menina má, a filha problemática, entendeu? Que só tinha um objetivo na vida que era destruir a vida da mãe, porque era invejosa, porque, enfim, uma série de coisas, né? Então, é que eu falo, quando eu desenvolvi principalmente o meu método terapêutico, eu estava visando isso, o desconforto que a pessoa tem em lidar com aquela situação. Eu me sentia muito desconfortável e nada acolhida. Eu acho que é uma situação que a necessidade do acolhimento é absoluta. Com certeza, o amparo, né? Enxergar a pessoa. Sim, sim, enxergar a pessoa e o que está acontecendo ao redor dela, sabe? Porque Uhum. se eu fizer a pergunta do que está assim, o que tem de errado com você, o diagnóstico vai ser errado. Eu preciso saber o que está acontecendo ao seu redor. Aí sim o diagnóstico vai ser correto, entende? Porque
realmente somos, não tem como negar que nós temos uma relação direta com o ambiente. O nosso comportamento, ele é basicamente decidido pelo ambiente, entendeu? Então, Nessas trocas. sim, então foi em cima disso que eu comecei. A primeira coisa, né? Eu queria entender o que tinha acontecido comigo. Então, eu me lembro que logo que eu me formei e tudo, eu fui buscar a cópia do meu prontuário. Eu me tratei por muitos anos na psiquiatria do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. Muitos anos. Sim. E eu falava, cara, mas não é possível que ninguém viu o que estava acontecendo. Então, eu fui lá, pedi a cópia do meu prontuário todinha e eu fui me analisar. Eu fui ver o que tinha acontecido ali na Nossa, história. isso é um livro. E aí eu descobri coisas assim impressionantes, até em relação à minha mãe, né? Que uma coisa que ela nunca abriu para mim. Agora, o que eu vi, a deficiência maior de tudo é que quando o sistema era assim, isso eu estou falando de 1979, 80, entendeu? Quando eu Esse comecei assunto lá. nem era discutido. A não Não. ser aqueles casos graves de síndrome de Munchausen, né? Uma coisa assim Ah, muito sim, patológica, sim, que sim. tem, às vezes, violência física, mas essa questão desse abuso psicológico não era dito, era um tabu. Era um tabu. Então eu vi o que acontecia. Eu entrava na sessão com o psiquiatra ou com o terapeuta, falava lá sobre as coisas, aí eu era mandada sair e em seguida entrava minha mãe. Quando minha mãe entrava, ela invalidava tudo que eu tinha falado e a última palavra era dela. O profissional carimbava em cima da palavra dela. Entende? Tipo assim, a minha era totalmente invalidada. Então, eu nunca fui levada a sério numa terapia. Porque eu vi isso lá nitidamente, sabe, nas minhas fichas. A mãe diz que bababá, 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 babá. Aí, nessa procura, eu descobri, minha mãe, em algum momento, conversou com um psiquiatra e disse que tentou me abortar 4 vezes. E eu não sabia desse fato, né? Ela nunca tinha falado, até porque minha mãe, ela fazia aquele papel padrão da mãe narcisista de ser perfeita. Então, imagina, né, que eu E faria ela isso, eu sou vendia bem essa contra. imagem, não é Oh, mesmo? muito, eu sou contra o aborto, repudio totalmente, mas enfim, estava escrito lá que ela tentou me abortar 4 vezes e que, na última tentativa, uma tia minha interferiu e falou, não, chega, para, porque você já está no estado adiantado e isso pode trazer outras complicações. Então, eu comecei a minha busca, o meu entendimento dali, né? Então, eu fui vendo coisas, eu falei, caramba, como é deturpado essa terapia quando é em relação à mãe. Mas outras questões também que eu tinha que não foram, assim, por isso que a psiquiatria infantil melhorou muito. E a Muito. própria terapia infantil melhorou muito, Sim, mas tá? ainda nós temos um problema. Por vezes, médicos alteram medicação ou aumentam medicação de acordo com o discurso da mãe. Por isso, quando eu Exatamente. atendo criança, eu falo para a mãe: se você for levá-lo ao psiquiatra, conversa comigo, né? Dá um toque para mim, que eu entre em contato com o psiquiatra para mandar também o meu parecer, para pelo menos ele ter um Sim. parâmetro. Você vê que a gente teve uma explosão aí de Ritalina na vida das crianças, que é uma coisa absurda, né? A Sim, criança mal educada hoje, ela é medicada com Ritalina para, no mínimo, ficar quieta. Enfim, mas é outro assunto, né? A gente não vai discutir. exatamente. Mas aí é que eu estou te falando. Então, eu fui vendo, através do meu prontuário, o que eu gostaria que tivesse sido feito comigo em relação a isso, da forma que eu gostaria de ter sido ouvida, de ter sido entendida, compreendida. Então, em cima disso, eu fui elaborando a forma de tratamento mesmo que eu gostaria. Foi em cima das Tá. minhas necessidades. Você Sim, sabe tanto quanto eu que todas as vezes que a gente atende uma pessoa, na verdade, 2 coisas acontecem.
ao ajudar aquela pessoa, automaticamente eu me ajudo. Porque eu me vejo muito, muito nas histórias das pessoas. E é uma catarse também. Exatamente. Por quê? Porque você vê que eu sempre falo para os meus pacientes, quando vão assistir vídeos de mães narcisistas, focar nos depoimentos, não no próprio vídeo. Porque ali você vê o mais comum que acontece, Simone, tá falando da minha mãe. Nossa, é igualzinho minha mãe. Meu Deus, ela conhece minha mãe. Então você vê que quando se trata de um transtorno, porque é um transtorno de personalidade, Sim. Tem denominadores comuns, né? Como é como você pegar tipo de doença. Né? Sim, Uma catapora tem aquele conjunto de sintomas, né? Uma depressão tem aquele conjunto de sintomas, e as pessoas falam assim, mas Simone, como que você reconhece uma pessoa que tem é narcisista, tem uma sociopatia? Eu falei, gente, porque o funcionamento deles é igual catapora. Por isso que a gente fica fácil. Eu ainda brinco, eu falo que elas vieram todas do mesmo planeta. Todinho, é tudo do mesmo planeta, entendeu? Estudaram na mesma escola. Também acho. Mas assim, é isso que torna, o que eu falei para você, assim, os depoimentos faz com que as pessoas comecem a entrar em conexão com outras. Então, você perceber que não está sozinha nessa história, que não é uma coisa de sorte ou de azar. Nossa, eu tenho um azar de ter uma mãe narcisista. Não. É uma questão... A questão também é biológica, não é só mental, é biológica, entendeu? Então, assim, como eu te falei, eu entrei dessa forma. Eu falava, eu preciso entender. Lógico, minha mãe estava viva, minha mãe faleceu faz 2 anos apenas, né? E eu queria entender, porque por muitos anos eu carreguei, como maioria dos filhos de mães narcisistas, essa culpa, né? Medonha de que eu tenho alguma coisa errada, porque ela não gosta de mim. Ela não me respeita. Então, eu queria entender o que eu tinha feito de errado. E em algum momento eu achava que o erro maior foi eu ter nascido, porque, meu Deus do céu, é que aí o filho de mães narcisistas, ou de narcisismo parental, que eu prefiro porque abrange maior, normalmente ele sofre de culpa existencial e culpa tóxica. Normalmente, de natureza, ele não precisa nem respirar, ele já assume as culpas que nem são deles, entendeu? Então, comigo não foi diferente. Eu tentei me matar 4 vezes durante minha infância e minha adolescência. 4. A última vez, eu fiquei internada mais de 40 dias, porque eu tomei verniz e me colou toda a traqueia, esôfago. Foi uma lambança. Eu fiquei ali num estado que eu não podia me comunicar. A minha mãe não foi me ver nenhum dia de internação. Ela só foi no primeiro porque ela tinha que assinar que eu era menor. Depois ela não apareceu mais. Por um lado, foi muito bom, porque eu pude... A recuperação. Não, e não só isso, eu pude refletir muitas coisas longe dela. Sim, psicológica e física. Né? Você pode repensar, reconstruir uma série de coisas, até porque quando uma pessoa tenta tirar a própria vida, por vezes é uma coisa assim mágica. Sabe quando a criança recebe uma advertência na agenda? Aí ela arranca a página numerada, a massa joga na privada e dá descarga. Ela tem o pensamento mágico que aquilo lá vai sumir. Quando não, no dia seguinte, a professora vai lá, vê que ela arrancou, chama a mãe e o negócio fica pior. E quando a pessoa tenta tirar a própria vida, ela, na verdade, ela está querendo matar outras coisas que estão dentro dela, os lixos existenciais. Não é tanto tirar a vida, é tirar aquele mal-estar, é tirar aquela agonia, né? É tirar tudo, aqueles lixos psicológicos mesmo que a gente fica carregando, que você convive com a pessoa, não é? Então, no meu caso, eu vejo assim, eu nunca quis morrer mesmo, nunca. Mas eu queria resolver a vida da minha mãe.
Eu queria que a minha mãe fosse feliz, porque na minha cabeça, a minha mãe me fez acreditar por muito tempo que eu era causadora de todos os males da vida dela. A minha mãe dizia para mim, desde que eu me entendo por gente, que eu era fruto de um estupro, que o meu pai tinha abusado dela, que ele tinha colocado algo na bebida dela e ela amanheceu grávida, sem o consentimento, né? Então, quando isso começou a fazer sentido para mim, eu falei, cara, tá explicado por que minha mãe não gosta de mim. Tá explicado porque... E pelo contrário, eu ainda tentava endeusá-la, porque eu falei, que mulher é essa, né? Que mesmo tendo sofrido um estupro, ainda teve, eu não sabia a história dos abortos, das tentativas de aborto. A minha mãe me fez acreditar que ela era, sabe, uma pessoa assim, incrível. Eu admirava ela, Simone, e validava o que ela fazia comigo. Porque eu falava, gente, pensa comigo, né? Eu acho até que minha mãe é muito condescendente comigo. Eu ainda conseguia, sabe, elevá-la a um grau de santidade. Mas olha como era a imagem de si que você tinha. Exatamente. Então, quando eu tentei me matar, por isso que eu até não consegui, sabe? Porque quando uma pessoa está determinada, quando esse mundo não faz sentido, você pode ver que normalmente tem êxito no suicídio. Quando não é por esse motivo, quando você, como você disse, só quer matar uma dor, só quer eliminar aquela dor, você não consegue. Mas a gente pode sofrer sequelas gravíssimas disso, é óbvio. Né? Com certeza. Eu consegui sair sem nenhuma sequela disso tudo, mas poderia não ter sido assim. Só que naquele momento que eu fiquei no hospital, eu pude concluir isso, de que eu nunca quis me matar. Eu falei, caramba, eu gosto da vida. E você tinha que idade, Lucy? A última vez eu tinha 16 anos. Nossa, você era muito nova. Entendeu? E eu fiquei muitos dias sem conseguir falar, porque eu fiquei entubada, enfim, foi uma loucura. Mas, é que eu te falei, eu consegui ver naquele momento que eu conseguia viver sem a minha mãe. Porque eu achava que não. A gente cria uma codependência absurda do narcisista. Ele faz você acreditar que ele é o ar que você respira. Se não for ele, você está acabada. E, de repente, eu me vi ali sozinha, mais de 40 dias naquele hospital, e eu falei, cara, olha, dá para conseguir viver sem ela. Eu não preciso morrer para que ela sobreviva. Eu não preciso acabar comigo para que ela seja feliz. Eu posso me afastar de outras formas. E eu comecei ali, naquele momento, eu sempre digo isso, que foi o que me salvou, foi o benefício da dúvida. Eu comecei a duvidar da minha mãe. Foi quando a gente entra em contato, né, com a angústia, né, e começa a refletir, porque antes você tinha um pensamento engessado, totalmente, né? À medida que vem a dúvida, você quebra, e aí você consegue abrir um leque de possibilidades, você não tem mais uma visão de funil para aquele problema. E outra, ali não tinha, era eu comigo mesmo, porque eu não podia conversar com ninguém, entendeu? Não dava para me comunicar. Você então era eu comigo mesmo. Pai, como é que era? Eu tenho uma irmã que é 7 anos mais nova que eu, né? Por parte de mãe, ela é de um outro pai. E a gente não tinha contato. Imagina, quando eu tinha 16 anos, ela tinha lá seus 10. Nem sabia o que estava acontecendo. Mas, como eu te falei, como eu não podia conversar com ninguém, graças a Deus, porque aí você não tem aqueles conselhos, né? Assim, totalmente destrutivos, de falar, mas é sua mãe. Eu estava de saco cheio de ouvir as pessoas falarem para mim, mas é sua mãe. Mas ela quer seu bem. A minha mãe fez coisas assim que depois eu falei, cara, isso não podia ter acontecido. Não podia. Eu me lembro uma vez, eu tinha por volta de uns 8, 9 anos, eu fui com a minha mãe numa loja, dessas de miudeza, tinha um monte de coisa lá, e tinha um saco de bolinha de gude, e eu achei aquilo tão lindo. Eu catei umas bolinhas de gude e levei para casa.
Levei, botei no bolso. Na minha concepção, aquilo lá estava dado, né? Levei para casa. Quando a minha mãe me viu com as bolinhas de gude, a minha mãe me fez colocar as mãos em cima da pia e ela martelou todos os meus dedos. Todos. Um por um. Depois ela me fez catar essas bolinhas e ir até a loja, mostrar as minhas mãos marteladas, porque ela queria a validação da atitude dela, entendeu? Tipo assim, olha, eu educo. E ser aplaudida. E eu fui totalmente humilhada naquela situação. Mas a minha mãe, aí eu comecei a entender uma certa coisa. A minha mãe sentia um prazer imensurável em me humilhar, em me colocar ali para as pessoas me apedrejar. É como se ela dissesse, eu sou uma mulher acima do bem e do mal. Não importa se a minha filha se fez errado, tem que ser castigada. Então foram situações... E ela acabava com a sua dignidade. Totalmente, mas totalmente. De me expor completamente. Mais ou menos nessa fase também, dos 10, 11 anos, eu estava na 4ª série, se eu não me engano, e meu pai, ele foi um subversivo político na época da ditadura. Ele fazia parte de um movimento revolucionário. Ele foi preso através da denúncia da minha mãe e ele pegou 128 anos. Da minha mãe. Ele pegou 128 anos de cadeia. E eu, assim, minha mãe disse que ele foi preso quando eu tinha 1 ano de idade, né? Então, eu nunca tive uma referência. Minha mãe nunca tocava no assunto do meu pai. Era uma coisa que não se falava na minha casa. E quando ela falava, ela só falava isso. Seu pai abusou de mim, seu pai acabou com a minha vida, e, enfim, seu pai é uma pessoa que destruiu a vida de muita gente, pronto. Mas não me falava mais nada. E eu lembro desse dia que a gente tinha que fazer um trabalho de escola sobre a profissão dos pais, do pai. E eu tinha chamado umas amiguinhas para ir na minha casa, a gente fazer o trabalho juntas. Estávamos sentadas lá na mesa, só que essas meninas eram meninas mais velhas, eram repetentes, então elas tinham... Eu tinha 10, elas deviam ter uns 12, 13, era bem diferente a coisa. E aí começou aquela coisa, né? Cada uma falando, e eu não conseguia fazer nada. Eu estava com a folha em branco. Eu falava, o que eu vou escrever? Qual que é a profissão do meu pai? Meu pai é o quê, né? É estuprador, meu pai... O que eu ponho aqui? Aí a minha mãe já está tendo um relacionamento com o pai da minha irmã. Ela pegou e falou para mim, olha, porque escreve aí que ele é Polícia Federal, porque o pai da minha irmã era da Polícia Federal. Põe aí que ele é um policial federal, que ele ajuda as pessoas, que ele... Aí eu olhei para a cara dela e falei, mas esse não é meu pai. Naquele momento eu mexi com a onça, né, na onça com a vara curta. Na frente de todas as minhas amigas. Ela começou a falar, então tá. Então fala lá que teu pai é isso, que tá preso, que é um bandido, que... As minhas amiguinhas, supostas amiguinhas, saíram imediatamente da minha casa. Isso a gente está falando dos anos 80. Não é, Lucy? Imagina isso nos anos 80, que ser filho de pai separado... Não, mas então, só a questão de ser filha de pai separado já era um... Uau! Com certeza. Imagina um presidiário. E o que aconteceu? Bom, as meninas saíram, eu fiquei horrorizada. Minha mãe, assim, ela falou de um jeito as coisas assim que, meu Deus. No outro dia, Simone, eu fui para a escola. Quando eu cheguei na escola, eu senti um clima diferente. As pessoas se afastando de mim, cochichando, eu passava e falava e apontava. Eu falei, mas o que está acontecendo nessa escola? Até que eu descobri que as minhas amiguinhas fizeram questão de contar para todo mundo que o meu pai, papapá. Faltaram falar que meu pai comia criancinhas no almoço, né? Bom, aquilo me revoltou de um jeito que na hora da saída, eu saindo e todo mundo, sabe, assim, me avacalhando, falando, ah lá, e apontando. Nossa, eu tive uma crise de choro, eu lembro que eu tive uma crise de choro, eu comecei a chorar e pedir para aquelas pessoas, para com isso, para de fazer isso, não é verdade. Eu falava, não é verdade, não é verdade. Nisso, eles começaram a me tacar pedra.
eu fui apedrejada na porta da escola. Aí eu morava muito perto, eu morava a um quarteirão da escola. Quando eu cheguei em casa, eu estava totalmente descompensada, machucada. Minha mãe ainda me deu uma surra, porque eu não me defendi. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, cara, eu apanhei, porque eu apanhei na escola. Então, foram situações que eu estou te falando assim. Mas você não defendeu a honra dela. Não. Eu tentei defender o meu pai, sabe? Mesmo sem conhecê-lo. Eu tentava defender. Eu não sei se também estava tentando me defender. Exatamente. Então, foram inúmeras situações. Inúmeras situações. Inúmeras, né? Então, hoje eu falo, quando minha mãe morreu há 2 anos atrás, ela morreu segurando a minha mão. A minha mão. E falando para os médicos que eu nunca ia dar gente se ela não tivesse me arrebentado na porrada. Então, quando ela morreu, eu olhei para ela ali no leito, eu vi que ela tinha partido, eu falei, graças a Deus. Pois é, mas isso, até nos 10 mandamentos, isso não pode, né? Você não pode odiar mãe ou pai. Então, olha como que fica difícil para uma pessoa que sofre, né, esse tipo de violência, ela não pode falar, porque isso está até dentro do, né, é um dos 10 mandamentos. Tem uma pessoa aqui falando, né, uma falando que você é uma heroína, a outra falando que mães narcisistas, né, a Lúcia Raneri, mães narcisistas fazem uma devastação na vida de um filho, e a Ivone Gomes também falou, né, para depois a gente falar sobre aquelas mães possessivas, que é o contrário, não sou nada sem você, que também é uma forma de violência, nós vamos falar isso mais tarde, tá, Ivone Gomes? Eu vi sim o seu recado, e eu vou aqui conversar com você isso depois. Uhum. Então, é isso que eu estou te falando. A gente tem graus de narcisismo, a gente tem a questão do narcisismo perverso, é quando realmente o pai ou a mãe pode colocar a vida do filho em risco, né? A gente considera assim. A minha mãe tentou me matar fisicamente umas 2 vezes, assim, isso foi nítido, ela de me estrangular mesmo, então, assim, eu vi aqui, assim, cara, tem alguma coisa errada, mas eu vou ser, assim, muito aberta com você, sabe, Simone? Se você falasse para mim, você tem ódio da sua mãe? Não, porque o entendimento que eu busquei não era para que eu odiasse a minha mãe. Se eu pudesse, se realmente a gente pudesse, como eles falam, os espiritualistas, em reencarnar, eu gostaria de ser a mãe da minha mãe. Mas não para me vingar. Sim. Talvez se ela tivesse tido mais amor, mais empatia. A minha mãe, ela era caçula de 10 filhos, ela tinha 3 meses quando meu avô morreu, de infarto. A minha avó, com 24 anos, viúva, e 10 filhos, entregou minha mãe na mão dos irmãos mais velhos e foi trabalhar. Então, ela foi uma criança negligenciada, porque eu digo que todo narcisista exacerbado, ele tem um grande trauma que não foi trabalhado com ele, entendeu? Então, o narcisismo supriu essa falta de trabalhar o trauma. Então, de verdade, eu gostaria de poder... Eu tentei ser a mãe, sabe, que a minha mãe precisaria ter. Ela passou quase 4 anos na minha casa, os últimos 4 anos de vida dela, eu cuidando dela. Eu tentei realmente ensinar para ela, sabe, o que era um relacionamento sadio, como é que as pessoas se comportam dentro de uma família estruturada. Eu abri a minha casa... Eu permiti que ela entrasse na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, mas se tem uma coisa que eu aprendi, não há como, assim, inverter o narcisismo. Uma vez que ele se instala, não tem.
A minha mãe morreu narcisista, entendeu? Como eu te falei, na visão dela, eu continuava sendo o bode expiatório. Eu sempre fui, eu sempre seria, entendeu? Eu sempre fui um álibi perfeito para todas as coisas que ela fez. Então, eu falei, cara, o que eu posso fazer nessa situação? Absolutamente nada. E se tem um fracasso que todos nós da área da saúde mental vamos ter que amargar, é não poder tratar um narcisista. O narcisista patológico nem trata. Nem tratamento terapêutico e nem remédio. Não existe remédio para caráter. Existe remédio para loucura, existe remédio para esquizofrenia, depressão, né, para pânico, o que você imaginar. Não existe remédio para caráter. Né? É uma coisa muito difícil. Então, quando a pessoa se depara com uma pessoa que tem um desvio de caráter, né, que é narcisista e que faz de filhos ou do cônjuge, né, a sua presa, né, até a Júlia Flávia traz aqui, que talvez ela passe por isso também, e ela fala, não tenho para onde correr. Sabe, Júlia? Tem. Vaza. Todo mundo vai falar, nossa, como você é ingrata, como vai fazer isso com a mãe, como isso, com aquilo. É lógico, se a gente tem uma dependência financeira, nossa, nós somos, né, escrava ao cubo. Então, né, o que eu sempre falo para as pessoas, a independência financeira, né, para você ir para onde você quiser. E aí eu falo assim, a balança. É mais difícil julgar em você por um espaço de tempo que você abandonou aquela pessoa ou aguentar ela o resto da vida. Qual que pesa mais? Né? E para quem convive com narcisista, não tem tratamento, ele não muda, e o único jeito é você ir embora dessa relação. Não tem outra saída, não tem outro viés. E se tiver recaída, porque a gente sente culpa, nós temos princípios, valores implantados aí pela nossa cultura, etc., e se você volta mais enfraquecida e ele tem novas estratégias. É pior ainda essa volta. Você sabe, Simone, tem um estudo que mostra que quando a gente tenta se afastar de um narcisista, a gente pode tentar até mais de 7 vezes para conseguir o êxito. Porque é justamente isso que você fala. Antes de qualquer coisa, quando a pessoa pensa em se afastar do narcisista, eu recomendo que ela busque uma rede de apoio. Seja terapêutica, seja familiar, sozinha. Não rola de fato, não. Porque foi um enfraquecimento durante muito tempo. E as pessoas ainda falam assim, você é boba, você fica com ele, você é boba, sai da casa da sua mãe. Vocês não sabem como a pessoa fica tão enfraquecida que ela não consegue nem ter uma projeção de futuro. Ela não consegue se ver de uma forma diferente. Exatamente. Por isso que muitos não saem desses relacionamentos tóxicos. Né? Não é a fraqueza, a pessoa foi enfraquecida. Você sabe que o grande trunfo do narcisista sobre nós é que eles não sentem empatia. Eles não têm conexão afetiva. Entendeu? Eu tenho, por isso eu sofro. Se eu não tivesse, você não ia nem ligar para o que ele está fazendo. Então, você falou no ponto-chave. Se você vive com narcisista e você é um empata, 10-0 para você. E você outra, pode acrescentar. E ele é a escória da humanidade. E ele não muda. E você pode acrescentar que o narcisista, ele tem um arsenal de loucura dentro da cabeça dele que você não tem ideia. Então eu falo, não se meta a bater de frente com o narcisista. Eu tiraria a palavra loucura,
porque o louco é bonzinho. Você pode ver esquizofrênico na rua, aqueles que andam com os carrinhos, tudo, que é o próprio louco, que fala sozinho. Tá cheio de cachorrinho em volta, ele alimenta os cachorrinhos, ele põe latinha com aguinha pro cachorro. O louco é 10. Não é a cabeça do narcisista não tem loucura, tem maldade. Mas, como eu te falei, a gente não pode só julgar essas pessoas assim, não. Não pelo que elas fazem. A gente precisa entender o que acontece ali também. Como eu te falei, todo narcisista tem por trás um trauma não trabalhado. Isso eu definitivamente cheguei à conclusão. Mas é óbvio que há, sim, uma questão de transtorno de personalidade antissocial. Você sabe que todos os transtornos de personalidade antissocial têm em comum narcisismo, em todos eles. No psicopata, no sociopata, no borderline. Os 50 tons de cinza do narcisista. Tem até aquele que é o sedutor e faz maldades sutis, aquele que come pelas beiras, que é o narcisista oculto, que é manipulador, né? Ou aquele que se vitimiza, né? Até a Ivone Gomes trouxe. E aquela mãe que é extremamente possessiva, que fala que não sabe viver sem você. Veja, é uma forma também de te prender, de te manipular, de te culpar. Ela é tão boa e ela é tão menosprezada, né? O quanto que essa filha não supre ela. Tudo que essa filha faz não está bom. E a filha se sente a mosca do cocô do cavalo do bandido. Sempre. Né? É o narcisista. É óbvio que ela não vai, o narcisista oculto, ele não valida, né, nenhuma ação dessa pessoa, porque ele quer essa pessoa ao lado dele para sempre. Sim, ele precisa de suprimento. Porque o narcisista ele é esvaziado. Ele não escolhe como presa. Ele não escolhe como presa uma pessoa qualquer. Ele escolhe uma pessoa legal, uma pessoa com potencial. Então, quem é vítima de narcisista tem que falar assim, caramba, preciso sair dessa, mas para ele ter me escolhido, eu devo ter muito suprimento de empatia, de empoderamento, de tudo. As pessoas precisam reverter a imagem que ela tem de si. Porque normalmente você pensa, nossa, eu devo ser um horror, né? Para cair nas mãos de uma pessoa dessa. Não, mas é o que você falou, é pelo contrário. Pelo contrário. Totalmente o contrário. Nenhum vampiro suga uma pessoa sem sangue. Concorda? Concordo. E é uma coisa que eu falo... Cuidado com o vampirismo. E se ela tenta te vampirizar, é porque você tem coisas boas. Mas aí você precisa entrar, né, assim, para grupos, né, de ajuda, para tratamento, para justamente saber colocar esse limite. Saber o que é seu, o que é dela. O que são suas culpas e o que é manipulação dessa mãe. Isso precisa ficar claro, porque às vezes isso não fica claro, né, Luci? Então, como você falou, o narcisista, ele é completamente vazio de sentimentos. Então, ele precisa provocar os sentimentos em outra pessoa para usá-los, para usurpá-los, entendeu? Então, assim, é uma dica que eu dou para filhos de pais narcisistas. Sim. Não alimente, é a técnica da pedra cinza que a gente fala. Se torne desinteressante. Não informe se você está feliz, se você está triste, se você teve sucesso, se você teve prejuízos. Não informe. Boca calada. Quanto menos ela souber, porque, lógico, é mãe, a gente fala assim, ai mãe, você não sabe o que aconteceu hoje, assim, assim, assim. Aí ela vem com uma enxurrada de crítica, ou fala que você não pensou nela. Não fala nada. Sabe papo de elevador com o vizinho? Oi, como vai? Tudo bem? Boa noite. Nossa, esfriou agora à noite. É isso. É papo de elevador com essas pessoas. É fazer a egípcia. Eu fiz isso muito tempo. Eu participo de alguns programas de TV, de rádio, já há muitos anos, né? Aqui em São Paulo. E tem um programa especial que eu participo há 12 anos consecutivos. 12 anos. E a minha mãe nunca soube disso.
Nossa! Só que um dia ela estava na minha casa, morando comigo, e eu estava no programa ao vivo. E eu não falava mesmo, eu saía de manhã, né? E eu acho que numa dessas trocas de canal, ela me viu no programa. Aí quando eu cheguei em casa, eu cheguei logo de cara. Você estava na TV? Aí eu me toquei que ela viu, né? Eu falei, não tinha como eu falar não. Eu falei, ah, tava, mãe. Ela falou, você não me falou nada. Aí eu olhei para ela e falei, não falei. Mãe, jura que eu não falei? Meu Deus, onde que anda a minha cabeça? Eu não falei para a senhora? E ela ficou me olhando meio na dúvida. Não, não falou. Eu falei, mãe do céu, eu jurava que a senhora sabia. A gente dá fazer de de besta. bobinho, igual a gente faz para criança. Tem que fazer de bobinho. Mas o narcisista profissional não ia deixar barato. Ok? Sim. Ela virou para mim e falou assim, como a televisão engorda as pessoas, você estava enorme na televisão. Aí eu peguei, eu já estava bem safa, né? Eu virei para ela e falei, mãe do céu, eu acho que é por isso que eu não falei, para a senhora não passar vergonha em assistir uma filha gorda na TV. Aí ela ficou meia, sabe? E deixou o assunto para lá. Mas o Mas às narcisista vezes nunca vai eles perder pegam, a oportunidade. mas às vezes eles pegam esse tipo de resposta que você deu e vira suprimento. Aí ela fala assim: olha como você me responde. Olha, eu tô querendo o seu bem, eu tô Exatamente. querendo te ver bonita. E olha o que você fala para mim. Não tem jeito. Aí Uhum. você já É por isso que fica você tem que estar atrapalhada. muito bem, entendeu? Como eu te falei, você tem que estar muito bem posicionada dentro de você mesmo. E eu sou a favor, Aí sim, é que de está a busca de história. ajuda terapêutica, entendeu? Com certeza, com certeza. Falar que depende só da gente, eu acho Não, um crime da um crueldade eu crime. chegar para alguém e falar, só depende de você. Mentira, não é Mas só de você. as pessoas tendem a falar isso, que eu acho muita crueldade. Até para uma pessoa que está com uma baita numa depressão, fala assim: você tem que se animar, você tem que sair, você tem que. Gente, a pessoa está péssima. Se você não amparar, ela não consegue sair disso. E a pessoa que é vítima do narcisista perverso, ela também precisa de acolhimento. Né? Acolhimento de familiar, acolhimento de amigos, acolhimento, né, de um processo terapêutico, de um grupo terapêutico, precisa de acolhimento. Então, você precisa, a pessoa que é a presa do narcisista, ela precisa entender que ela adoeceu. Você concorda comigo? Sim. Mas é óbvio que todos ao redor do narcisista adoecem, todos. Mesmo o filho de Todos. ouro é uma pessoa doente, entendeu? Não é só o bode expiatório. O filho de ouro Olha aí, também, o Boni filho. Gomes. O filho de É. ouro também, que a mamãe bate palminha, né? Sempre está exigindo dele, arrumando ele o mais bonitinho, ele também, ele carrega essa carga calado, muitas vezes. Imagina que esse filho de ouro, por muitos e muitos anos, desde que nasceu, ele foi iludido de que o mundo se curvaria aos pés dele. E quando ele chega aqui fora e vê que nada disso acontece, ele é um possível candidato a uma depressão profunda. Mas Porque olha que interessante. O filho de ouro e o bode expiatório, os dois são enfraquecidos iguais. Os dois são presas. Mas o bode expiatório, se ele souber tirar um bom proveito disso, Ele sai melhor do que o filho de ouro. com certeza, com certeza, Com absoluta. certeza. Uhum. Exatamente, porque o filho de ouro, ele fica num conformismo, né? Então, e ele acredita nisso. E ele traça toda uma vida justamente para corresponder à expectativa dessa mãe, para essa mãe bater palminha, e ele leva, né, essa dinâmica numa relação com a esposa, numa relação com o chefe. Então, ele sempre está querendo, ele não é ele precisa representar um papel, ele sempre precisa corresponder à expectativa do outro, né? E receber louros. E nem sempre você recebe isso, principalmente quando você vira adulto, né? E aí é que ele entra em depressão e que ele não se reconhece como pessoa. Uhum.
E ainda ele se culpa muito mais por não, de repente, estar validando essa mãe, Sim, sabe? Muito sim, mais. sim, porque Ele o acha, bode fala, poxa, minha expiatório mãe, ele eu já sou sabe que não ingrato. agrada, né? Mas o filho de ouro, ele facilmente se sente um ingrato, porque a mãe cobra, eu te dou o ouro, mas eu te cobro. Afinal de Exatamente. contas, a lei dos narcisistas é dar para receber. Então eu Sim, faço tudo em você benefício acreditar. próprio. Então, mas ele faz você acreditar que ele deu, ele não deu nada. O narcisista não dá nada porque ele não tem nada para dar. Mas Mas ele o faz você discurso dele acreditar. é bom. Nossa, é o É poder das palavras, sedutor, né? é convincente. A política do narcisista é extrativista. Eu vou tirar de você Exatamente. até seus ossos. Até seus Sim, ossos. sim. A sua estrutura emocional, Literalmente. sabe? Tudo que você tiver, eu vou tirar. E quando acabar o teu estoque, eu vou passar para outro. Não tenha dúvida que eu vou para outro. Quando você não me Sim, servir mais, acabou o seu sim, sangue. O vampiro quer mais sangue. Acabou o seu. Quer dizer, tudo que você tinha de bom, ele sugou, ele usurpou, ele usufruiu em benefício próprio. A hora que você está um caco, com síndrome do pânico, depressão, tenta se matar, que você é a louca, né? Porque sempre você é o louco, sempre você é o ingrato, né? E, porque tudo que ele é, ele projeta no outro. Ele sabe o que ele é. E ele projeta que o outro é. Então, quando ele destrói o outro, ele não tem mais sangue para vampirizar. Então, ele abandona e ele passa para uma outra pessoa. é aí que muitos filhos bodes expiatórios entram em colapso. Porque, pelo menos, eu tinha algum tipo de atenção da minha mãe. E agora eu não tenho mais nada. Então, quando eu falo para as pessoas assim, é para se afastar, e eu falo para primeiro se estruturar, porque é muito difícil você Muito. lidar com o menosprezo de um narcisista. Muito. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem dois tipos de caso na minha clínica, né? Já há 33 anos eu atendo. Que quando eu atendo, embora nós tenhamos as técnicas nos nossos estudos, eu sei que eu estou pegando um caso que pode não ter um bom prognóstico. Um é anorexia. É muito difícil de você tirar esse chip do cérebro Uhum. para a pessoa não devolver ou não, né, de afastar de alimento. E pessoas que foram vítimas de narcisistas durante anos. Chegam tão destruídos que para você reverter essa engrenagem cognitiva do cérebro, não estou falando nem de questões emocionais, Uhum. porque é um aprendizado. O cérebro, ele aprende, ele aprende, ele não sabe ser bom ou ser ruim. Né? É a sua mente, a sua psique que vai dar a configuração do bom e do ruim. Se você ensinar coisa ruim, ele vai fazer igual um macaquinho de laboratório. Ele vai condicionar. E às vezes é muito difícil. A pessoa não encontra mais recurso. E você trabalha, e você trabalha, e você trabalha, e vai a psiquiatra e toma antidepressivo. Já vi casos, lógico, que a pessoa tem um sucesso muito bom, mas pessoas que conviveram, tipo, 20 anos, 30 anos com a pessoa, muitas vezes ela não dá mais conta. Ela não tem, ela não sabe mais nem quem ela é. Você precisa começar a trabalhar identidade com ela. É muito sério. Por isso que tanto você quanto eu, quando nós conversamos sobre essas coisas, é para alertar as pessoas de não ficarem, né, de ficarem despertas, de perceberem esses indicativos, né, para não perdurar uma relação tóxica desse jeito durante tanto tempo, porque às vezes a pessoa sai tão enfraquecida
que ela não tem aderência a processo terapêutico, ela abandona a medicação. É muito difícil. Então eu falo, gente, quando vocês percebem, tem a dúvida, vaza. Vaza. Nós não tivemos o Covid? Alguém ficaria do lado de uma pessoa tossindo, espirrando? Não. Numa relação com um narcisista é a mesma coisa. Na que dúvida, o problema, vaza. né, Simone? A gente está falando aqui do narcisismo parental. A gente está falando de pessoas santificadas pela sociedade e pelas religiões. Sim. Aí é mais aí que o bicho pega. É aí que o bicho como é que você pega. abandona a mãe e como é que você abandona filho? Porque tem filhos que usurpam a mãe, roubam o cartão de crédito dela, rouba coisas dela, não valoriza. E como que ela manda? Então, por isso que eu falo que é uma condição muito difícil de ser trabalhada, muito delicada. Então, mas é por isso que eu te falo assim. Eu fico muito contente que atualmente muitos profissionais da saúde mental têm buscado entendimento sobre narcisismo materno. Sim. Fico muito contente. Quando eu comecei a falar disso há 20 anos atrás, eu sofri muito preconceito, é óbvio, Com né? certeza. Muitas portas, imagina, não vou falar disso, imagina. Então, assim, eu comecei a abordar o assunto há 20 anos atrás, nem como mães narcisistas. Eu percebi que aí eu não ia conseguir espaço nenhum. Eu comecei a falar sobre o mito do amor materno. Que é um mito. Muito bom, hein, Lucy? Muito, porque é um mito. Fizeram a gente acreditar que a mãe, né, era a pessoa que te amaria incondicionalmente. E a gente sabe que o amor materno, ele foi construído durante a Idade Média, né, a Idade Medieval, Sim. por uma necessidade geográfica e econômica, onde, naquele momento, as crianças eram completamente negligenciadas, até porque Sim. o sistema era patriarcal. Então, quem é que mandava e desmandava na mulher e nos filhos era o pai. A mulher não tinha autoridade nenhuma sobre esses filhos. Mas a natalidade, a mortalidade infantil era gigantesca. Começou a faltar mão de obra. Então, eles viram a necessidade de passar para as mulheres, para as mães, essa consciência de que a criança só dependeria dela. Para isso, fizeram que elas passassem a ser as donas dos filhos. Sim. Então, com isso, a coisa veio vindo, você imagina, sem nenhum preparo, só disseram, o filho é teu, sabe, saiu de você, o pai, mas eles tinham em mente essa situação que já era trágica na Europa, já era muito trágica, entendeu? Bom, a natalidade e a mortalidade. Né? A Europa é um continente de idosos. Exatamente, entendeu? Então, assim, como que a gente vai fazer? O pai não quer saber de criar filhos, né? Ele não tá nem aí, tem outros esquemas. Então, a mulher tinha que acreditar piamente que ela era escolhida por Deus. Por Deus. A mãe é escolhida por Deus. Era quase uma monarquia, entendeu? Você sabe que o rei era escolhido por Deus. Então, naquele momento, a mulher também foi escolhida por Deus para gerar os filhos. E a gente aceitou aquele conceito de uma forma indubitável. Só que muitas mulheres passaram a acreditar que elas estavam parindo propriedades particulares. É meu. Sim, a questão da posse. Eu faço o que eu quiser. É meu filho. É meu filho. Você vê que isso foi tão longe, Simone, que até pouco tempo atrás, nada era capaz de tirar
a tutela de um filho da mãe. A tutela da mãe, exatamente. As pessoas falavam assim, a mãe pode ser uma prostituta, pode ser uma criminosa, que ninguém tira a tutela da mãe. Começou a mudar isso, você vê que hoje a gente já tem outras situações. Sim. Mas a gente está falando de umas 3 décadas atrás, ainda era assim. Com certeza. Tem uns comentários aqui interessantes. Tá. Deixa eu falar aqui para dar atenção para os nossos. A Ivone está trazendo que, lógico, a mãe não quer ser cuidada pelas cuidadoras, só serve a filha. Não é que só serve a filha, é que ela quer você na labuta servindo as coisas para ela. Vamos deixar a live... vamos deixar a live salva sim. Aqui tem mais. Espera um pouquinho que... Tá. Aqui, o filho do narcisista tem que matar um leão por dia, no sentido emocional. Somos bombardeados até com o olhar. Gente, esse olhar da mãe... Ela não precisa nem ser narcisista, né? Nós estamos assim num salão, numa festa. A mãe do outro lado do salão, ela para e olha, a gente já até se olha, peraí, eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas isso é um código, que às vezes até é sadio, é educativo. Mas o olhar... Muitas vezes, a mãe minha querida, nem falar. Você sabe distinguir um olhar de ódio de um olhar de educação? Sim. Porque um olhar de ódio, ele chama muito mais a sua atenção do que o olhar de amor. Sim. É diferente de uma mãe que olhar de longe, fazer meio um olhar assim como dizendo, opa, não tá legal isso... do que ela te olhar como... Porque aí você sente raiva, você sente inveja. Porque a mãe narcisista, ela não gosta de ver a filha bonita. E ela, geralmente, ela está mais bonita que a filha. Eu vi um caso... Eu vou até abrir um parênteses, que não tem como eu não rir. Eu até contei pro meu marido ontem. Eu não lembro onde que eu assisti isso, mas a sogra, porque a sogra também pode ser narcisista, né? Óbvio. A Nora queria fazer um chá revelação, né? Que estava grávida, queria fazer um chá revelação, primeiro filho. E a sogra falou, não, porque eu quero cuidar de tudo para você, e que papapá, papapá, papapá. O que essa sogra fez? Ela decorou todo o espaço em tons de azul e branco. Ela simplesmente acabou com a surpresa. Ela já disse para todo mundo que era um menino. Então, o narcisista, ele tem uma necessidade de aparecer mais do que todo e mundo. Os movimentos dele... será que ela fez isso sem querer? Não. Narcisista é igual o Capitão Colorado. Os movimentos são friamente calculados. Mas são totalmente estratégicos, entendeu? Totalmente assim, e todo mundo voltou a atenção para ela. Mas aí ela se vitimiza, fala assim, não, imagina, olha que lindo eu fiz, olha quanto que eu gastei, eu não tinha essa intenção. Como você é ingrata, como você é ingrata. Vocês são ingratos. Vocês só veem maldade em tudo. Tudo que eu faço me está bom. Né? Aí você sabe que tem... A Lúcia Neri está falando aqui, só vim acordar que sou filha de narcisista há 4 anos, já faço terapia há 2, sou filho bode expiatório. Vamos lá, Lúcia, bola para frente. Você sabe que tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar na minha terapia, com filhos de mães narcisistas, chama-se ciclo morfogenético. É você fazer o entendimento do padrão de comportamento repetitivo. Sim. Então, tá? Nesses casos é muito importante. Porque assim, você corre um sério risco de ter traços narcisísticos. Não ser narcisista, mas ter traços narcisísticos. Sim. Entendeu? E mesmo que você nem tenha noção disso. Então, com certeza. Você cria padrão, né, Luci? Sim. Mas você não tem a maldade. Então tem a grande diferença. O narcisista genuíno, que é até hereditário, ele nasce, né? Até tem uma psiquiatra que falava assim, já nasce atirando a mamadeira na cabeça da mãe. Então tem o narcisista hereditário, genuíno,
né, da maldade, só que, por vezes, filhos aprendem alguns padrões, né, e tenta até repetir, Luci, nas relações, até para entender o que o outro sente, para se ver qual é a reação do outro, se o outro se sente mal tanto quanto ele sentia. Você percebe, é uma trama, é muito confuso. É o que a gente chama de gaslight, né? Exatamente. Essa teia de aranha, entendeu? Que você é envolvida, que você... Porque o narcisista profissional, ele morde e assopra. O narcisista profissional, ele também faz as coisas certas, porque é de interesse dele, entendeu? Para se enaltecer. Não é benefício Sim, não outro. só. Não, mas ele faz você acreditar que ele está fazendo para o seu bem. Com certeza. Não, e ele vende o produto, né? Ele é bom vendedor. Ele vende marqueteiro, carne do baú. Vende, entendeu? Então, assim, é isso que eu estou te falando, assim, para os filhos de pais narcisistas, é muito importante ele ter essa noção de que hoje, mais do que nunca, esse assunto é bem-vindo, já está sendo mais acolhido nas terapias por excelentes profissionais, entendeu? Então você já não tem que ter estudos receio. Também, né? Mais estudos de caso, tudo. Então é uma coisa que veio a mais. Que você falar sobre os fatos não significa que você está fazendo fofoca ou falando mal da situação. Você não pode achar que os seus sentimentos sejam apenas fofocas ou lamentações bestas, né? Eles são importantes. O que você sente é importante. E nem é pecaminoso. Não, porque não tem é. como amar uma criatura que judia de você uma vida inteira. Simone, para mim, honrar pai e mãe tem só um significado. Que eu seja uma pessoa melhor do que eles foram. Essa é a lei natural dos pais. A lei natural. Graças a Deus, nossos filhos sempre são melhores que a gente. E eu quero mesmo que os meus filhos sejam melhores do que eu. Faço questão que eles sejam. Para que o mundo possa realmente, sabe, voltar assim, a ter muito mais pessoas boas, porque a gente nunca foi tão narcisista como a gente tem sido agora. Sabe? É aquela coisa que o Renato Russo falaram, nos deram um espelho, ferrou aí. Você sabe que na Idade Média, o Papa Gregório, ele tinha uma preocupação tão grande com a vaidade do ser humano, que hoje a gente classifica como narcisismo, que ele chegou a proibir as pessoas de se olharem no espelho. Ele chegou a dizer que todas as vezes que as pessoas se olhavam no espelho, elas libertavam um demônio. E ele não está errado, porque o narcisista, ele acha feio tudo que não é espelho. Se não refletir, ele destrói, ele acaba, entendeu? Então pense nisso, sabe? Quem está em casa, está se identificando com o assunto, se viu nessa situação, ponha na sua cabeça, não bata de frente com o narcisista, porque ele tem uma coisa que você não tem. Ele tem a maldade da falta de afetividade. Então você nunca vai ganhar dele. Nunca vai ganhar dele. Não adianta bater de frente, é dar murro em ponta de faca. E eu amanhã eu vou postar no meu Reels que eu fiz uma entrevista com um moço, né, que foi vítima de um relacionamento abusivo, e ele fala que até Timóteo, na Bíblia, eu não estou agora com esse dado aqui, vi hoje ainda, mas eu vou colocar no Reels, que na Bíblia tem uma passagem de Timóteo que fala justamente dos narcisistas. Né? Então, isso é visto, essa preocupação, né, ela é vista há muito tempo. Né? Ela é configurada, esse tipo de pessoa é configurada há muito tempo. Mas uma coisa que é muito bacana, né, que você conseguiu, né, desconfigurar assim, por meio da sua ajuda, dos seus estudos, e como você começou a entrar nesse assunto, né, com o seu público, tudo,
o quanto é importante desconfigurar esse conceito que a gente tem de mãe, cultural, religioso, etc. Se você não desconfigurar isso, você não consegue trabalhar, né, outras técnicas que vão poder te ajudar, né, a você enxergar as coisas, a você construir, né, reconstruir, né, a sua identidade, a você conseguir se desvencilhar. Então, é muito importante esses passos dentro de um processo terapêutico. Né? Tem gente que fala assim, não, vai na terapia que ela vai aplicar técnicas. Não, gente, se você às vezes não desconfigura a ideia que essa pessoa tem de uma determinada coisa ou da imagem de si, você não consegue só com técnicas. Você vai fazer as técnicas, tudo dali 6 meses, se ela sai, ela volta tudo de novo. Então, se não desconfigurar, né? Não abre uma arena para você poder trabalhar outras coisas. E eu começaria pelo mito do amor materno, como eu te falei. O mito do amor materno, pesquisar, vai na internet. Tem que começar por isso. Entendeu? Tem que desconfigurar. Tem que desconfigurar o mito, para depois você conseguir trabalhar a rotina, né, as questões das relações interpessoais com essa pessoa. Mas se você não desconfigurar o mito, a pessoa não se acha, não Exatamente, exatamente. Então, eu trabalho com filosofia clínica, né? Eu utilizo filosofia clínica no meu processo de tratamento. Então, essa desconstrução desse romantismo que foi criado em volta da mãe é extremamente necessário. Você sabe que eu já fui acusada de um monte de coisa, até de conspirar contra a família, sabe? De incitar o ódio dentro da família, de destruir as famílias. Quase Sócrates, né? Corrompendo a juventude e blasfemando. Corrompendo a juventude, exatamente. Mas, por quê? Porque chegou o momento, sabe, de você começar a ver a realidade das coisas. Eu sou muito a favor disso. A gente tem romantizado de tudo, você vê que até o sofrimento é romantizado, o fato de eu ser agredida fisicamente, graças aos 50 tons de cinza, foi romantizado, então é bonito, o ciúme é romantizado, todas as coisas negativas são romantizadas. Todas as perversões é em nome do amor. Entendeu? Então assim, eu falo, cara, e amor não tem nada a ver com isso. Amor, na minha concepção, não é nem um sentimento. Amor é uma decisão que eu tomo em relação ao bem-estar de outra pessoa. Você então, se preocupar com o bem-estar do outro. Exato. Amor é doação. E por vezes você não espera. A gente vê isso às vezes na relação com filhos, né? A gente dá, né, todo um subsídio, um amor, tudo, e você não está naquele momento esperando algo em troca. Né, uma coisa que vem de dentro mesmo, que é genuína, que é uma coisa que é orgânica, né, e você, né, até trouxe isso, eu tive alguns casos que eu também julgo como, assim, um relacionamento tóxico, né, pais tóxicos, quando ocorre abandono e negligência, né, então, eu atendi casos de crianças que viviam no meio da sujeira, iam encardidas para a escola, sumia material porque um mexia nas coisas do outro, a criança ficava o dia inteiro largada na rua. Eu não estou falando pessoas de baixa renda, não. Eu estou falando de classe média alta. O pai tem uma Mercedes, ele estuda na escola pública. Então, isso também é uma forma velada, mas é uma forma de violência. O abandono e a negligência. Eu costumo chamar isso, Simone, de aborto afetivo. Aborto afetivo. Tá? Porque o aborto não é só físico. Então, mas no aborto, você concorda comigo que no aborto você toma uma decisão e você precisa, né, ter a atitude de fazer o aborto?
Mas a negligência, ela é tão vazia. Nada é feito, você está me entendendo? Nada é feito. Não é feito um aborto, Mas a não é decisão feito dela mal foi que e não é feito um bem. Então, mas a decisão dessa mulher foi abortar esse filho afetivamente. A gente não sabe Afetivamente. nem, entendeu? Se ela realmente foi uma criança esperada. Provavelmente não. Provavelmente é uma criança que não foi esperada, que não tinha ninguém esperando por ela. Mas às vezes não é nem só com essa criança, porque os irmãos também acontecia, que eu atendia um caso, né? Mas os irmãos também eram assim, né? E o maior até se perdeu. O maior Então, saiu e de tem casa. mulheres que não nasceram para maternidade. São reprodutoras, mas não são maternas. Então, mas Como eu te ninguém falei. sabia disso, porque da porta da casa para fora, ninguém sabe nada. No entanto, são famílias que não convidam ninguém para entrar em casa, não convida para jantar, ninguém pode visitar, porque elas sabem como as coisas estão. Né? O narcisista, ele sabe o que ele precisa esconder. Né? Então, olha quantas nuances que a gente percebe de pessoas que são tóxicas. Né? Por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de identificar. Mas existem algumas coisas, né, Lucy, que você percebe que é a falta de empatia, a falta de comprometimento, né, a falta de amor e a falta de querer o bem do outro. Porque até com o não, por vezes nós estamos falando não para o bem do outro. E é o que eu te falei, se você começar a avaliar pelo mito do amor materno, você vai ver que uma grande parte dessas mulheres não produzem ou não produziram dois hormônios importantíssimos, né? Prolactina e ocitocina. Sim. Que são os hormônios da conexão. Essas mulheres não produzem isso. Por isso que eu te falo que é uma questão também biológica. Com certeza. Tá? Com certeza. A pessoa que é sociopata, psicopata, narcisista perverso, eles têm questões biológicas também envolvidas. Inclusive, até em achados em neuroimagem, eles, por vezes, têm a falta de algumas conexões no lobo frontal, que o lobo frontal, né, ele é responsável pela crítica, pela ética, pela empatia, né, e eles percebem que não ocorrem essas conexões. Quando eles recebem um estímulo, eles trabalham mais com áreas primitivas, tipo amígdala cerebral, coisa de predador, coisa de selva, do que com essa área nobre, né, porque primeiro você recebe impacto, né, de qualquer estímulo do meio, da fala de uma pessoa, de qualquer coisa, vai primeiro, né, para a área de decodificar, né, o que está acontecendo no meio, e ela migra, tem um timing, ela migra para essa área nobre, onde você dá significado, né, onde você se comporta. E o que eu vejo também, até por causa dessas conexões, por que por vezes a pessoa fala assim, eu tive culpa, eu fui boba, eu deixei me levar, eu tive culpa de ser presa. Não. O narcisista, ele trabalha com áreas primitivas. Nós não estamos acostumados a trabalhar com áreas primitivas. Nós estamos sempre tendo reações, né, na interação com esse lobo frontal, que é, né, esse córtex que é aprimorado, que é do humano, né, por isso que os animais não têm. Mas o narcisista, ele mexe com o instinto de sobrevivência, ele com um ataque. Gente, é o leão da selva. Ele demarca território, ele toma conta do território. Então, ele mexe com instâncias cerebrais que nós, no dia a dia, não trabalhamos com isso nas nossas relações interpessoais. Por isso que a gente cai igual pato. Nós não trabalhamos dessa forma. Logo, a gente não consegue enxergar. Logo, a gente não consegue admitir que isso está acontecendo. A gente fala, não encaixa cognitivamente. Não, é impossível. Acho que não é. Acho que eu que estou errada. Por isso que a gente começa a se culpar. Porque a gente começa a tentar
achar uma lógica emocional de troca de relações. Mas o narcisista trabalha com a gente de uma forma que ele mexe em instâncias tão primitivas, tão selvagens, que a gente não está acostumado com isso, a gente não mora na selva. Mas você sabe que, até para a gente descontrair um pouco, né? Tem uma historinha que fala que é do burro e do tigre. Falou que o burro e o tigre começaram a discutir qual era a cor da grama. O burro dizia, a grama é azul. O tigre falava, não, a grama é verde. É azul, é verde, é azul, é verde. Aí o tigre falou, quer saber? Vamos perguntar para o leão. O leão é o rei da selva. Vamos lá que ele vai decidir se a grama é azul ou é verde. Aí quando chegaram lá, o burro logo de cara falou assim, olha, vossa majestade, o tigre está teimando aí que a grama é verde. O senhor deveria puni-lo. Porque um dia se viu falar que a grama é verde. Aí o leão falou, realmente, seu burro, o tigre deve ser punido. Eu vou puni-lo com 5 dias de silêncio. E o burro saiu todo saltitante, né? Aí o tigre não estava entendendo nada e falou para ele assim, mas, vossa majestade, não quero questionar, mas, cara, como assim a grama é azul? Né? E o senhor está punindo a mim? Ele falou, realmente, a grama é verde, mas eu estou te punindo porque você está discutindo com um burro. Você é mais forte que ele, mais inteligente que ele, está aqui se dispondo a discutir com ele. Então, quem é o culpado nessa história? Você. Pois é, mas olha só, aí eu perguntaria para você, como que esse tigre está se enxergando? Que chega um burro ao seu lado e fala que a grama é azul e você se coloca em dúvida. Só que a gente se coloca em dúvida justamente por causa da empatia. Narcisista não tem dúvidas, eles têm certeza. Até que você é burra. Exatamente. Não é mesmo? E porque você uma das características é a superioridade, né? Com certeza. Como é que você identifica? Como, além das suas lives, né, além né, dos seus atendimentos, como é que funciona, até para pessoas procurarem, né, esse centro de estudos e pesquisa, né, como é que isso funciona, como que as pessoas podem entrar em contato, e assim, o que você traria? É lógico, para cada pessoa que chega na nossa clínica, cada caso é um caso, né? A gente precisa começar de um lado para um, de um lado para o outro, tem técnicas que funcionam para esse, para o outro. Não existe um sistema engessado de tratamento ou até de ajuda, né? Existe toda uma história por trás, né? Assim, até o estado que a pessoa chega. Mas, assim, eu gostaria que você falasse né, como é que funciona, né, esse centro de estudos e que dicas você daria para a pessoa que convive com mães tóxicas e o que elas poderiam fazer. Vamos lá, te dou a palavra dessas duas questões. Então, o CEPAV, a gente visa coletar dados, né? A gente tem esse objetivo de criar uma estatística, a gente quer demonstrar como isso também afeta, né, a questão principalmente cognitiva de um ser humano. Então, as pessoas que tiverem curiosidade, quiserem participar desses estudos, né, trazer como as suas vivências, os seus relatos, para a gente poder ampliar, a gente faz algumas avaliações, alguns testes, às vezes imagens, enfim. E pode entrar em contato aqui pelo Instagram mesmo, ou pelo site, que é o www.atitudedeviver, tudo junto, também pode estar acessando lá. E as minhas dicas é justamente o que a gente falou aqui no decorrer. Não bater de frente, procurar uma ajuda, uma rede de apoio para se estruturar, porque em algum momento você vai ter que pular desse barco. E que você pule do barco estruturada.
eu tiro o meu chapéu para o rato que pula de um barco que está afundando. Porque esse rato, ele entendeu o valor da vida dele. E eu espero que as pessoas também, esses filhos de mães narcisistas, reconheçam o valor das suas vidas e que queiram pular desses barcos. Mas a gente também não precisa pular do barco em total desespero. Eu posso me estruturar. Eu prefiro que você esteja estruturado para fazer isso de uma forma... Um plano. Exatamente, de uma forma consciente, entendeu? A não ser que você esteja correndo risco de vida. Como eu te falei, alguns pais narcisistas, eles podem colocar a vida dos filhos em risco. Então, neste caso, é o contato zero mesmo, né? Com certeza. Eu vejo que muitas pessoas falam assim, alguns moradores de ruas, que eu já conversei, que eu já pesquisei, muitas vezes eles falam para mim que tem muito mais paz morando dentro de um bueiro do que tinha dentro das suas próprias casas. Então, é que eu sempre falo para as pessoas, sempre haverá uma solução. Sim. Mas você vai ter que buscá-la. E você vai ter que começar por desmistificar o amor materno. Ele não é o único amor incondicional na sua vida. Então, essa é a minha dica. Procure ajuda, procure falar sobre o assunto, procure ler os depoimentos dos vídeos que vocês procuram sobre mães narcisistas. Isso, sabe assim, é de uma inclusão muito positiva, você saber que não está sozinho e que, principalmente, o problema não é seu. O problema não é com você. E isso não é sinônimo de má sorte, não. Sabe? Não. Isso é uma coisa que a gente não tem como controlar. É uma questão genética, é biológica, sim, entendeu? Só que é lógico que afeta o mental. Por isso que a gente relaciona muito mais com transtorno mental do que biológico. Mas... Então, Lucy, e assim, que nem você trouxe, né, o seu relato de força, de superação, mas, Lucy, você sabe quantas pessoas passaram igual a você? As pessoas não têm ideia do número de pessoas que passam, né, até por situações piores, ou situações que, assim, não existe até uma violência física, mas existe toda uma questão de controle psicológico, são muitos, muitos. Então, assim, por que não é culpa sua? Você não está sozinho. Muitos sofrem disso, né? E muitos conseguem se superar. Exatamente isso que eu penso, assim, como eu te falei, não é sozinho, é um caminho árduo, não é um caminho fácil, mas eu posso garantir que existe, sim, o direito de você ser feliz e de viver em paz, apesar do que te fizeram, apesar do que te aconteceu. Isso eu posso garantir para todo mundo. É um direito universal, viver em paz, apesar do que me foi feito. Isso eu não tenho dúvida. E nunca vou abrir mão desse direito. Sim, e isso acontece com filhas mulheres e acontece com filhos homens também. Sim, não tem essa de que porque é homem, porque é mulher, não. Exato, e também tem mães tóxicas e também tem pais tóxicos, né? Então, o que é interessante ver, mães tóxicas, pais tóxicos, um cônjuge, né, ou um parceiro, um companheiro tóxico, um chefe tóxico, vocês vão ver que eles têm o mesmo funcionamento, né? Então, vocês precisam estar, assim, despertos a essas dicas, a saber como que eles funcionam para poder identificar, né? E entender que você está numa grande cilada da vida. E que se você... Oi? Que essas pessoas, os narcisistas, eles contam com os facilitadores. São as pessoas que facilitam a vida dele. Sabe? Você tem que ficar de olho nos facilitadores também. Sim, os macacos, né? Eles facilitam. Por exemplo, a mãe narcisista normalmente tem um cônjuge facilitador. Facilita a vida dela. Muitos falam, meu pai fechava os olhos. Sim. Meu pai não falava nada. Exatamente. É uma situação muito difícil e, assim, isso que a gente está trazendo
né, esses relatos, né, e essas reflexões, né, é justamente para vocês perceberem que isso acontece com muitas pessoas, que os seus casos são muito parecidos, né, por causa do funcionamento mecânico primitivo e da selva que eles têm, na forma de lidar como predadores, né, e vampiros da alma. E o que né, eu desejo a todos é que replanejem sua vida. Eu sempre trago a questão da balança. Poxa, sair de um relacionamento, ou da casa da mãe, ou precisar ter um afastamento do filho, nossa, isso é pesado. Mas a vida inteira aguentando isso, o peso é maior. Uhum. Com certeza. Não é? Lucy, adorei estar aqui com você. Nós vamos combinar de conversar sobre essa desconfiguração, sobre esses estudos que você faz, que eu também faço alguns. Vamos marcar mais lives, né? Com certeza. E eu vou deixar aquele post seu, que você me mandou primeiro, que até no coube dentro do pôster dos stories, dos fios, eu vou colocar aqui na minha página para as pessoas, né, que se estiverem interessadas, se procurarem. E eu agradeço muito, né? Eu adorei assistir aos seus vídeos e adorei esse nosso bate-papo. Acho que a gente também fala numa linguagem que dá para, né, as pessoas conseguirem entender, por mais que a gente estude isso, né, de uma forma mais acadêmica, mas o quanto que é importante a gente. Isso daqui é um serviço de prestação pública. Né? Eu acho que a gente, enquanto terapeuta, enquanto pesquisador, a gente precisa fazer isso uma coisa de utilidade pública também. Né? Isso não pode ficar só nos artigos e ficar só nos livros. Com certeza, Simone. Não é mesmo? E não vamos esquecer, né, que somos indubitavelmente consequência um dos outros. Então, isso mesmo. O que eu fizer para melhorar a mim, com certeza vai refletir em alguém. Exatamente. E a gente, como empata, a gente precisa dividir isso do que a gente tem de bom. Não é mesmo? Com certeza, Querida, minha querida. Muito obrigada. Foi eu que agradeço. Ótimo conversar com você. E vamos marcar mais vezes, tá bom, minha querida? Com certeza, estaremos aqui. Beijo para todo mundo que participou. Beijo, muito obrigada tchau, a todos que participaram. Tchau, tchau. Tchau, tchau.